Da Voz do Povo recebe aqui hoje o doutor Leandro Assunção, ele que atua num setor bastante importante, né, para a saúde da comunidade em geral, e hoje vem nos brindar com alguma fala a respeito de diagnóstico precoce de leucemia. É o mês de fevereiro que tem a campanha Fevereiro Amarelo, né, doutor? Bem-vindo, bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Satisfação é nossa em recebê-lo e podermos falar um pouco sobre este assunto. Ainda é tabu falar de câncer para muitas pessoas, né, doutor? Infelizmente mas graças a Deus está mudando este conceito porque está vindo muitos resultados interessantes e é a área médica que mais desenvolveu nos últimos 5 anos. Podemos falar de boas novas, então, em relação a tudo isso. Graças a Deus, sim, e as expectativas estão cada vez melhores, diminuindo efeitos colaterais das temíveis quimioterapias. Hoje elas estão menos tóxicas do que antes e estão desenvolvendo novas drogas menos tóxicas ainda e outras tecnologias que o Brasil também é pioneiro. Por exemplo, uma série de tecnologias de imunorreferência e também de alterações genéticas para busca de tratamento. Muito bem. Leucemia, o que a gente pode falar sobre essa doença para as pessoas, doutor? Olha, vamos começar. O que é leucemia? Muitas pacientes chegam, doutor, a anemia vira leucemia? Não. Primeira coisa que nós temos que deixar bem claro, a anemia é um quadro clínico que inclui uma série de problemas, inclusive carencial, e leucemia é uma outra situação. Leucemia é quando temos uma alteração nas células brancas do sangue. Aí nós classificamos em leucemia aguda e crônica. Aguda é quando nós temos as células mais primordiais e ela está se hiperproliferando. O que é? Está multiplicando muito rápido. A crônica, ela está multiplicando, mas um pouco mais lentificada e depositando nos tecidos. Qual das duas é a mais grave aqui? Então, para nós falarmos de gravidade da leucemia, dependemos de vários fatores. Vamos lá. Idade, o tipo de leucemia, tipo de célula sanguínea envolvida e também o comprometimento de órgãos importantes. O que é importante a pessoa ficar atenta ou com que devemos nos preocupar nesse aspecto, doutor? Olha, há um sintoma que é muito comum das pessoas com doença hematológica, vamos classificar assim, leucemia, linfomas e assim por diante, é uma fraqueza abrupta associada a uma febre e sangramento. Se tiver esses sintomas, é muito importante procurar ajuda. Exatamente. Por quê? Nós temos várias doenças graves que incluem a leucemia. Nesse quadro de sangramento, febre e uma fraqueza, a primeira coisa de investigação que o médico clínico faz é pedido de um hemograma. Um simples pedido de hemograma, nós conseguimos identificar o que está acontecendo na fotografia externa, que é o sangue circulante. E nesta fotografia, vamos dizer assim, nós conseguimos identificar os tipos de células que estão circulando, se elas estão exageradas ou elas estão desaparecidas. E aí a gente começa a investigação profunda. Em relação às idades, que idade de pessoas é mais atingida pela leucemia, doutor? Vamos subdividir as leucemias. Temos as leucemias agudas da linha linfóide, que é o linfócito que altera, e temos as da linha mieloide, que são os mielócitos que alteram. O que são essas células? Está lá dentro do seu hemograma. Todo mundo fez o hemograma e fica curioso para ver o que é linfócito, o que é segmentado, o que é monócito, o que é bastão. Está tudo ali bonitinho descrito. Linfócito é uma célula responsável pela memória imune. Então a imunidade fica ali e ela fica responsável pela produção dos anticorpos. Este tipo de célula. Ela, quando prolifera, geralmente causando leucemia na infância. E quando é leucemia na infância, tem mais de 90% de chance de cura. Mas precisa ser identificado precocemente. Quando é adulto, depende da faixa etária. Adulto jovem, até 30, 40 anos, é a linha mieloide, que é mais prevalente. Ela é extremamente agressiva, mas é a que melhor responde também ao tratamento. E o mais difícil é a gente fechar todos os critérios diagnósticos, por quê? Há 10 anos nós tínhamos um protocolo específico para cada linha. Hoje a gente já tem mais de 40 tipos de protocolos diferentes. Então a gente tem que correr contra o tempo, identificar uma leucemia, tentar localizar um hematologista e fazer uma avaliação mais aprofundada. Para a pessoa que nos ouve agora, não tem sintoma, tá tudo bem. É importante pensar sobre isso, doutor? Olha, não tem um sintoma neste momento, a probabilidade de ter alguma coisa é muito menor. O sintoma começa sempre com uma fraqueza que é carregada, aquele cansaço prolongado, pequenas manchas roxas.
parecendo que é conhecido como hematoma. E dores nas grandes articulações. Isso é um sinal que está tendo algum derramamento de sangue nessas regiões. Então, são sinais que as plaquetas caíram, são sinais que estão tendo depósito de célula. Por isso, a investigação é interessante. Para porta de entrada, o primeiro contato é um médico clínico geral? Os clínicos conseguem, sim, tranquilamente, tanto na rede pública quanto privada, avaliar um hemograma e classificar se aquele paciente tem critério de alteração ou não. E muitas vezes os próprios laboratórios acionam o médico assistente falando: olha, nós temos alteração no hemograma e eu gostaria que você pedisse uma nova amostra. Geralmente é isso que acontece. Aqui em Sorriso a gente tem um olhar bem atencioso, na sua opinião, sobre essas situações, doutor? Temos, mas temos ainda coisas a serem melhoradas, porque nós não temos hematologista ainda aqui. É uma especialidade que é um pouco mais difícil de formação, porque são 2 anos de clínica médica e mais 2 anos de hematologia. Isso leva um tempo para formar um especialista. Por exemplo, a minha especialidade é oncologia clínica. Eu tive contato com hematologia, mas a hematologia oncológica, por isso as leucemias e linfomas. Tive contato. A expertise minha é limitada ao Sobre diagnóstico. isso, claro. E aí o tratamento hoje está mais aprofundado para quem é hematologista. E estamos com perspectivas de vir um hematologista em breve. Então deve melhorar ainda essa oferta de serviço nesse sentido aqui. Exatamente. Inclusive no estado do Mato Grosso, que é uma especialidade difícil. O senhor dizia que esse mês é então de realmente observar para ter um diagnóstico precoce da leucemia. Exatamente. Que é diferente de prevenção, por exemplo. Isso, porque é um erro no DNA e esse erro pode ser ocasionado por uma virose, qualquer simples virose, fazer uma alteração, uma falha nesse DNA, desse linfócito e ele hiperproliferar. Então, a causa principal é essa. E muitas vezes o paciente já tem uma carga genética que é favorável a essa alteração. E os números, as estatísticas desta doença, como é que são, doutor? Da leucemia? Então, nós temos um problema grande aqui no Brasil. Nós temos um problema chamado notificação. Nossas vias de notificações, existem 2 sistemas de saúde no Brasil que deveria ser unificado, está em processo de unificação, que é o sistema da rede pública e a rede privada. Nós temos os dados da leucemia aguda? Não. Nós só temos os dados dos tumores sólidos, que é a incidência, porque geralmente os pacientes são identificados de forma precoce e não tem um critério ainda de notificação, então ele fica subnotificado. Para dar os dados corretos, os números exatos, fica um pouco mais difícil. Então nós não temos hoje como falar se esse tipo de câncer está aumentando ou não. Exatamente. Esse tipo de câncer, para eu classificar isso, depende muito da estrutura. E muitas vezes alguns pacientes acabam vindo a morrer por conta de infecção oportunista. Antes mesmo do diagnóstico. Antes de saber que foi a leucemia que prejudicou aquele organismo, no caso. Exatamente. Por isso que o melhor método é conheça-te, para que você busque ajuda para ser investigado. O senhor recomendaria a pessoa que tiver algum sintoma, alguma suspeita ou pensamento sobre isso, a procurar realmente a sua unidade básica de saúde? Exatamente, para que seja investigado, porque alguns tipos de leucemia aumentam os gânglios, aumentam também o baço e o fígado. E isso está no diagnóstico diferencial. O que é? Uma doença similar à apresentação clínica a outra, por exemplo, a leishmaniose Calazar. O hemograma alguns tipos de leucemia podem apresentar alteração idêntica à leishmaniose Calazar. Então, nós ficamos, como estamos numa área endêmica, a leishmaniose Calazar, ficamos no meio de uma situação delicada que ficamos com diagnósticos diferenciais prejudicados. Então, nós temos essa situação. Qualquer alteração, febre, fraqueza e manchas pelo corpo, por gentileza, busque a unidade de saúde. E ainda mais que agora que temos um surto de dengue. Estamos com dengue circulando aí. E qual que é o sinal da dengue? Febre, dor no corpo e mancha. E fraqueza. E aí? Compreende? Aí, no mínimo que nós fazemos... Porque a dengue passa, né? E os sintomas dessa outra doença talvez não. É mais ou menos assim ou não? Ela passa um tempo, depois ela volta. Ela passa um tempo, depois ela volta. Muito bem. Então, se houver uma reincidência, principalmente... Teve esse sintoma, eu aconselho, busque auxílio de profissional para que esse profissional classifique você está realmente com dengue ou fazer um acompanhamento mais próximo. O senhor trabalha também na ONG Sirinho, né, doutor? Exatamente. Lá nós fazemos o serviço de apoio para pacientes oncológicos, adultos. Mas o atendimento de saúde mesmo é na unidade de saúde? Na unidade de saúde. Lá na ONG nós atendemos pacientes com diagnóstico já
de câncer. Nós não fazemos na ONG Sírio tratamento, nós fazemos suporte ao tratamento. Com parte psicológica, inclusive, que é muito importante também, né? Psicológica, nutricional. Agora nós temos fonoaudióloga e nós estamos ampliando os horizontes com novas especialidades. Estamos aguardando só para oficializar. Perfeito. Como o senhor disse antes, o importante é descobrir cedo, mas quando descobre, prejudica o psicológico, né? Exatamente. Por causa toda essa situação de informações, às vezes distorcidas, que envolve a doença câncer, né, doutor? Exato, porque se nós, por exemplo, criar um novo verbo, gugar. Gugar. Vamos gugar, vamos colocar tudo no Google. Ele responde. Ele responde. Do jeito dele, né? Exatamente. Nem sempre correto, né, doutor? Exatamente, porque se você colocar agora, vamos colocar no Google qualquer sintoma, a primeira coisa que ele vai colocar é um sintoma que vai levar ao risco de vida. Colocar sua vida em risco para quê? Já foi pactuado na inteligência artificial para que você busque auxílio de um profissional. Para não direcionar um tratamento. Perfeito. Para que não fique só com aquela informação e vá comprar um remédio e pronto, é isso? Exatamente. Esse é o plano realmente. Muito bem. Então, para a gente ir fechando, doutor, o que o senhor diria aí para pais e mães que nos ouvem, para as pessoas que gostam de cuidar da saúde, principalmente das crianças aí, né? Exato, que é o público, é a doença mais comum na infância, é a que a que melhor tem resposta clínica e cura ao tratamento. E que eu peço sempre, observe a sua criança. Observe se ficou com febre, calafrio, astenia, que é fraqueza. Ela mudou o comportamento. Procure auxílio o mais rápido possível para que possa fazer diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce significa que eu tenho um tratamento precoce. Tratamento precoce eu tenho uma boa resposta clínica e a palavra maravilhosa que é cura. Principalmente. Que bom, doutor. Muito obrigada pela sua vinda, à disposição de falar com a gente sobre este assunto, né? Eu agradeço ao convite e fico sempre à disposição. Nós aqui agradecemos. Conversamos aqui com o doutor Leandro Assunção sobre o mês de prevenção, enfim, de prevenção não, mas de diagnóstico, né, precoce, principalmente a leucemia.